Glória a Deus, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós estamos mais um dia aqui falando, ensinando a palavra do Senhor Jesus, e nós estamos agora no Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, eu vou falar do 39 até o 49, amém? Se você não puder ler agora junto comigo, depois você pode ler com mais calma, com mais tranquilidade na sua casa, onde você estiver. Glória a Deus. Então, é uma continuação do capítulo 6, que nos vídeos anteriores eu já tenho ensinado sobre o que o Senhor Jesus vem nos ensinando. E agora eu estou finalizando esse capítulo. Amém? Glória a Deus. Aqui, Jesus, eu estava falando sobre o quê? Que Jesus estava falando um sermão na montanha e falando sobre as bem-aventuranças, sobre como que é o caráter do cristão, como deveria ser, não é isso? E aqui é uma continuidade, que Jesus ainda estava lá no monte, falando o sermão, e agora ele fala também em parábola, para poder exemplificar melhor os ensinamentos do reino do Senhor. Glória a Deus. Então vamos para o versículo 39, capítulo 6, amém? E dizia-lhes uma parábola: pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no seu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa eu tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Vou ler até o 45. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figo dos espinheiros, nem se vindimam uva dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Amém? Vou parar por aqui, por enquanto. Então, Jesus, como eu falei, ele estava falando no sermão da montanha sobre as bem-aventuranças, sobre como deveria ser o caráter do cristão, pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala que uma parábola. Ele fala: porventura o cego pode guiar outro cego? Não cairão os dois na mesma cova? Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é a luz do mundo, que o mundo está em trevas. E Jesus veio trazer a luz. Ele veio iluminar as nossas vidas, veio iluminar os nossos caminhos. E está na palavra de Deus, na Bíblia, os seus ensinamentos. Se nós seguirmos a sua luz, de maneira alguma nós cairemos, de maneira alguma nós não tropeçaremos. Amém? Por quê? O cego espiritualmente, ele não consegue enxergar. As escrituras está aqui, está falando tudo. O Senhor
Ele é cego, a visão dele espiritual é escura, ele não consegue enxergar o que realmente Jesus está querendo falar. E aí ele acaba guiando outros com aquela mesma cegueira, naquela mesma escuridão. E o que acontece? Ele vai cair, ele vai tropeçar e cair. É o que Jesus falou aqui na parábola. Que um cego que guia o outro cego, ele que vai cair na mesma forma. Todos os que estiverem junto com ele. Mas Jesus fala o quê? Do cego que não enxerga o caminho. Ele está falando que não está enxergando o caminho da luz dele. Que está nas trevas ainda. Às vezes pensa até que está na luz, mas não está. Por quê? Porque não está seguindo o ensinamento de Jesus. Porque Jesus é a luz. Se seguir os ensinamentos dele, logo vai ser o quê? Iluminado. Logo o caminho vai ter a luz dele, para que a pessoa não tropece na escuridão. Amém? Então, somente Jesus Cristo. Não existe outro caminho de atalho, não existe outro Salvador, não existe, nunca existirá. Somente Jesus Cristo foi enviado por Deus, que Ele é o Filho de Deus, que estava no céu, e Deus o enviou aqui para iluminar o nosso caminho, para dar luz na escuridão, para que a gente possamos enxergar o caminho onde iremos passar e não tropeçar, e não cair na tentação deste mundo, na escuridão desse mundo, e sim ficarmos o quê? Olhando para Ele e seguirmos a Ele, na luz dele. Para isso precisamos de quê? De obedecer Ele, de seguir Ele, de ouvir a voz dele, os ensinamentos dele que estão nas Escrituras. Então é isso que o Senhor quis nos ensinar aqui. E precisamos o quê? Obedecer o que Ele diz, para a luz dele vir sobre nós e a gente o quê? Não tropeçar no meio da escuridão. E Jesus fala daquele que o quê? Fica olhando, aí ele continua também. Ele fala daquele que fica olhando para o cisco que está no olho do seu irmão, como diz aqui, mas não vê o que? Tem uma trave no olho dele. Então muitos ficam aí falando um do outro. Infelizmente acontece isso no meio cristão também. Mas ele não enxerga também como que ele está. Então Jesus fala sobre isto. Ele fala no versículo 40, aliás, no 39, deixa eu só ler aqui o 39 para confirmar. E dizia-lhes uma parábola: porventura o cego não caiu ambos na cova? Foi o que eu disse no versículo 39. Então, ele vai cair na mesma cova porque ele está escuro, ele não está enxergando, ele está sem a luz do Senhor. Então ele fica se afastando, querendo tirar o cisco que está no olho do seu irmão, mas existe uma coisa maior no olho dele. Ele não consegue chegar porque está cego espiritualmente. É isso que o Senhor está falando, que o Senhor quer nos dizer, que não devemos o quê? Querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Antes temos que nos examinar, para ver se realmente nós estamos andando na luz, para ver se realmente nós estamos o quê? Obedecendo as Escrituras, obedecendo os seus ensinamentos.
Porque aí vem aquela parte do que? Do julgamento. Não julgue para não ser julgado. Então, é isso que ele está falando aqui nesse sermão da montanha. Jesus, ele continua aqui no 40, eu vou continuar o 40, é aquela parte que ele fala que dos discípulos não é superior ao mestre, mas tudo que for perfeito será como o seu mestre. Nesse versículo do capítulo 6, Jesus o que ele fala? Que o discípulo não é maior do que o seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Por que ele diz isso? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, para Deus não existe um cargo, seja um líder, um pastor, um obreiro, seja um apóstolo, seja um ministro, um presbítero, um diácono, seja um membro. Para Deus não existe diferença entre um ou outro, não existe acepção. Todos aqui estamos o quê? Para servir. Não existe um cargo menor, maior para Deus. Todos temos que servir. Porque Jesus, que é o nosso mestre, como ele fala aqui, ele foi o principal que veio servir. Inclusive, ele lavou até os pés dos seus discípulos quando esteve aqui neste mundo, mostrando a humildade. Então, ele quer nos falar isso. Devemos ser o quê? Humildes, não ficar gananciando cargos, gananciando só coisas grandes, fama, nada disso. Temos que ter um coração humilde. Amém? Então ele fala que não é se aquele que segue ele ser perfeito, procurar fazer a vontade do Senhor, ele compara aqui com o seu mestre. Então, o discípulo, Jesus é o que? É o nosso mestre. E ele fala o que? Nesse versículo 40? Que o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que é perfeito será como o seu mestre. Então, olha a humildade do Senhor Jesus, que ele nos ensina nesse versículo, que ele compara o mestre com o discípulo. Se o discípulo fazer a parte dele, seguir o que o mestre fala, ele compara. Não que é igual. Jesus é o nosso mestre, ele é Deus, poderoso. Mas ele coloca um patamar de como se fosse uma igualdade no sentido de humildade, de também participante do que o mestre fala, da sabedoria do mestre. Quem dá a sabedoria para nós, quem que é? É o próprio Deus, que ele é a sabedoria. Amém? Então ele nos ensina isso. Jesus é o nosso mestre e ele, além de ser o nosso mestre, ele é quem? O Filho de Deus. Nós somos o quê? Os seus discípulos, não é isso? Que ele fala aqui. Então nós somos os seus discípulos. Se nós somos os seus discípulos, ele é o nosso mestre. Glória a Deus. Aqui nesse versículo, ele continua. No 41, ele continua falando sobre o que? O argueiro que está no olho do teu irmão, que a gente falou no versículos anteriores, no 39.
40, eu vou falar no 43, que ele continua falando. Que aqui são vários, diversos assuntos que ele está ensinando sobre da conduta daquele que segue o Senhor. E ele fala aqui, no versículo 43, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Então, ele quer dizer o quê? Que toda árvore que dá que é boa, ela dá o quê? Bons frutos. E toda árvore que é má, ela dá maus frutos. Porque não tem como tirar um fruto bom de uma árvore que não é boa. E nem tem como tirar um fruto ruim de uma árvore que é boa. Se ela é boa, ela vai dar bons frutos. Agora, se ela é uma árvore ruim, mal, ela vai dar maus frutos. Amém? Glória a Deus. Ele nos explica que tiramos o bem. Aliás, ele nos explica que vem de onde? Aqui no versículo 45 foi o último versículo que eu li. O homem bom, o bom tesouro do seu coração, tira o quê? O bem. E o homem mau, do mau coração, tira o mal. Porque a abundância do seu coração fala a boca. Então, ele está falando que vem do nosso coração é a saída, procede que é a saída da vida. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se somos bons, se o nosso coração, o tesouro do nosso coração for bom, nós vamos falar o que? Nós vamos abençoar, bem dizer, fazer boas obras. Mas se o nosso coração, o tesouro do nosso coração for ruim, nós vamos o quê? Falar coisas ruins. É a árvore que dá maus frutos. Então, ele fala aqui nessa parábola que nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Então, se você vê uma pessoa que só fala coisas ruins, que xinga, que é uma árvore que o coração dela só tem que estar o quê? Cheio de tesouros ruins. Então, a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de coisas ruins, é a má árvore. Mas, pelo fruto daquela árvore boa, aquele tesouro que vem do coração, que é bom, ela também vai fazer obras boas, ela vai falar coisas boas, coisas de bênção e não de maldição. Aí a gente conhece quem é do lado bom e quem é do lado mau. Pelo fruto, que é o que o Senhor está nos dizendo nessa parábola dele. Amém? Então, tudo vem que de dentro de nós, do nosso coração. É do nosso coração que sai o fruto bom ou mal, de acordo com o que está dentro do coração da pessoa. Amém? Então, ele fala essas parábolas. E, continuando aqui no 46 a 49, para finalizar esse capítulo. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí ele continua, versículo 48. Aí ele fala o quê? Outra parábola. Ele falou várias parábolas bem curtas, em cada versículo aqui, ele explicou várias coisas diferentes dentro do versículo
da conduta da pessoa. E continuando aqui no texto, 48. Ele está falando de quê? Daquele que ouve e observa a palavra dele, aquele que obedece, cumpre os seus ensinamentos. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Amém? Glória a Deus. Aí ele continua no 49. Mas o que não ouve, o que ouve, aliás, ele ouve, mas não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu quando veio as correntes das enchentes, na qual bateu com ímpeto, com força, a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então ele fala mais essa parábola. Se Jesus é o nosso Senhor, é o que ele está falando aqui no versículo 46. Por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Voltando a essa parte do texto. Se Jesus é o nosso Senhor, e se nós somos os teus servos, o que nós devemos fazer? Obedecer. Amém? Por quê? Porque os servos, qual a função dele? É obedecer aquilo que o seu Senhor manda. Como que o Senhor tem os servos e o servo não obedece ele? Precisa obedecer. Se ele faz parte daquele senhorio, se aquele Senhor é o Senhor dele, ele precisa obedecer. Então Jesus fala aqui, muitos falam, Senhor, Senhor, mas ele obedece? Ou ele é só um ouvinte não praticante? Porque não é só ser ouvinte, ele tem que ser o quê? Praticante. Jesus está falando aqui em toda essa passagem aqui que eu li, que precisa o quê? Não só ouvir, mas precisa praticar. E aqui ele está falando várias parábolas para a pessoa entender de várias formas como que deve proceder, como que deve praticar. É o nosso dia a dia. Como que a gente tem que se portar no dia a dia, porque no nosso dia a dia vai acontecer inúmeras coisas, situações diferentes. E como que a gente vai lidar com cada situação. É isso que ele ensina aqui. Por isso que precisamos examinar as Escrituras. Por isso que precisamos ler, meditar e praticar. Porque então vamos aprender e colocar o quê? Na prática, o que Jesus ensinou para que nós façamos. Então, se Ele é o nosso Senhor, então nós temos que obedecer, porque o servo obedece ao seu Senhor. É o que Ele está falando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí, continuando na parte da parábola. Jesus nos falou essa parábola desse homem que edifica a sua casa sobre a rocha, com esses alicerces reforçados.
compara o homem que obedece a ele, o homem que obedece a Deus. Então ele fala, aquele que me obedece é semelhante. Olha só, então ele fala essa outra parábola, ele compara, para que a gente possamos entender melhor. Amém? Como o Senhor Jesus, como o mestre que ele é, como ele tentou de várias formas nos ensinar, falando abertamente, comparando com várias parábolas, várias situações diferentes, dando o exemplo dele mesmo para nós. Olha, quão rico é o ensinamento dele, quão rico é o ensinamento do Senhor Jesus, e muitos não querem obedecer. Ele ensinou de uma forma simples, ele não complicou, ele ensinou de uma forma simples, mas que só aqueles que são dele é que me entende. Quando ele falou que ia falar em parábolas, para que nem todos, para que os cegos não vejam e os que têm ouvido não ouçam. Então aqueles que não querem nada com Deus, eles não vão conseguir entender. Mas aquele que quer, que tem temor a Deus, que quer um compromisso com o Senhor, ele vai entender. Porque Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a voz do pastor, que é ele. Então, por isso que ele falou em parábola. Mas a parábola, para alguns é complicado, porque ainda falta o que? O discernimento espiritual. Falta ele começar a dar ouvido mais à voz do pastor, a voz do mestre. Quando ele começar a obedecer, seguir, fazer a vontade dele, o entendimento dele vai ser aberto, porque o Espírito Santo abre o entendimento. E ele vai conseguir entender, compreender e seguir praticando. Amém? Mas muitos daqueles que são cegos espiritualmente, eles são cegos espiritualmente porque eles não querem fazer a vontade dos ensinamentos do Senhor. Então eles não conseguem compreender nenhuma palavra que Jesus falou com tanta clareza, mas eles ainda não conseguem, porque a visão dele, a cegueira espiritual dele é muito grande, ele não consegue ver um passo adiante, porque existe escuridão, não há luz. À medida que a gente se aproxima de Jesus, na luz dele, aí sim a gente é iluminado, clareia o nosso passo e a gente consegue enxergar e ver que o ensinamento do Senhor sempre foi simples. Ele falou com tanta simplicidade, com tanta humildade, para que a gente possamos entender. Mesmo o nosso raciocínio, que é curto, o ser humano tem raciocínio curto. Segundo uma pesquisa, o ser humano, uma pessoa, ela não consegue chegar nem a 5% da capacidade do cérebro. Alguns é alto, parece, se eu não me engano, chegou a 5%, não me lembro, mas houve uma pesquisa que ele teve um pouquinho a mais, conseguiu, o cérebro dele é um pouco mais desenvolvido que os demais, e alguns outros que fizeram grandes coisas também. Amém? Mas voltando ao nosso texto. Então ele fala que se nós obedecermos a ele compara aquele que obedece a ele a um homem que edifica a sua casa e ele cava bastante e ele faz aquele alicerce profundo até chegar na rocha. Amém? Então fica um alicerce profundo e ao mesmo tempo firme, forte, inabalável. Esse aquele que obedece a Deus. E aí ele fala desse homem, nessa parábola, que quando vem as enchentes, que elas batem forte na casa dele,
combate com violência, mas não pode o quê? Abalar, porque ela está fundada sobre a rocha. Então, todos aqueles que obedecem ao Senhor Jesus, que andam na sua luz, a sua casa é alicerçada na rocha eterna que é Jesus Cristo, e pode vir o temporal, pode vir as lutas, as tempestades, enchentes fortes, vendavais, que sejam, mas ela não será abalada. Então, se você segue Jesus, e sua fé está firme, no firme fundamento, que é a rocha eterna de Jesus Cristo, o alicerce profundo está enraizado ali naquela rocha, que é Jesus Cristo. Jamais você será abalado, não cairá, porque pode vir o que for, mas você está firme na rocha, firme com os alicerces fundamentado na rocha que é Jesus Cristo, na rocha eterna que é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, e assim é, se nós fundarmos a nossa casa na rocha, em Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra, fazendo o bem, falando coisas boas, que foi o que ele falou aqui, como devemos proceder, aqui no nosso tesouro, no nosso coração, tem que ser o que? Um bom tesouro. Isso é obedecer os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então, fazendo essas boas obras que vêm do nosso coração, um tesouro bom, então o que? Alicerçamos a nossa casa com os alicerces fortes. Cavamos lá profundamente, até chegar na rocha, até chegar ali grudado. Os alicerces grudam ali na rocha, a gente fica grudado com Jesus. Amém? Seguindo ele, firme com ele. Glória a Deus. E aí pode vir o que for, a tribulação que vier na sua vida, em qualquer área, seja enfermidade, doença, seja financeiro, seja na família, com o filho, com a filha, seja perseguições, o que for, que mais te fere, nada vai te abalar, nada, porque você está firme na rocha eterna, que é Jesus Cristo. Amém? Por isso que é importante fazer esse alicerce, cavar até chegar na rocha. Então você tem que o quê? Se esforçar, porque imagina, um alicerce, é difícil fazer um alicerce, é muito trabalhoso, e quando é um local, uma terra que você tem que cavar mais ainda, mais trabalho dá. Então é na nossa vida, não é fácil, o caminho é estreito, não vai ser fácil, mas devemos continuar cavando, até os alicerces ficar firmes na rocha eterna. Amém? Não devemos desfalecer em nada, não olhe para a direita, para a esquerda, não olhe para trás, olhe para Jesus, siga em frente. Glória a Deus. Nada poderá derrubar você quando você está alicerçada com o Senhor Jesus, porque Ele é contigo e a palavra dele está aqui enraizada no seu coração. Então logo no seu coração tem o que? Tesouros bons. Amém? Glória a Deus. Aí ele fala a outra parte da parábola, que é aquele que não ouve. Aliás, ele ouve, mas não pratica. Isso no versículo 49. Pode ler depois?
Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a terra sem alicerce, e quando as correntes bateu com força, violentamente, logo caiu. E foi grande a sua ruína. É o que fala no versículo 49. Então esses são o quê? Aqueles, eles até ouvem, mas não praticam. Então o seu alicerce, às vezes nem tem alicerce, às vezes é um alicerce tão rasinho, não cavou quase nada, não se esforçou quase nada. Aí quando vem a grande força da tempestade, o vendaval das enchentes, não suporta. E acontece muito. Muitos não suportam as provações, as tempestades e acabam fraquejando. Então que possamos o quê? Fazer o nosso alicerce, cavar, nos esforçar, mesmo que é trabalhoso, mas está enraizado na rocha eterna. Está firmado na rocha eterna. Glória a Deus. Amém. Conclusão dessa parte desse capítulo. Primeiro, Jesus, fazendo uma geral, nos fala daquele que é cego espiritualmente e conduz outro cego. Cairão junto na mesma escuridão. Somente Jesus é o que? É a luz que pode iluminar o nosso caminho. Não existe hoje, meu querido. Não existe outro, minha querida. Não existe. Não tem outro. Não existe mais atalho algum que te leve à salvação eterna. Somente Jesus Cristo é que te dá a salvação. Aceite Ele como seu único e verdadeiro e suficiente Salvador. Ele sim. Ele é o único que tem palavra de vida. E Ele está voltando. Ele voltará muito em breve. Então faça a sua escolha hoje, agora. Deixe tudo. Faça o seu alicerce ali firme na rocha eterna que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então ele fala o quê? Que devemos obedecermos e fazer o bem para que andamos na sua luz e não tropeçamos na escuridão do caminho. Ó, que maravilhoso que é Jesus. Ele ilumina, ele dá luz no nosso caminho. A palavra dele dá luz para o nosso caminho. E o segundo ponto dessa passagem, se nós fizermos os alicerces na nossa casa, bem fundos até a rocha, que é Jesus, fazendo a vontade, a sua vontade, conforme os seus ensinamentos, pode vir o vendaval que vir. Pode vir. Você está forte. Jesus é o que te dá força. Mesmo que você pense, mas eu sou, mas Jesus, você às vezes não imagina, mas o seu alicerce não derruba facilmente. Você está firmado com o Senhor. Amém? Pode vir o que for, o seu alicerce está firme, ele é forte. Glória a Deus. Então pode vir o vendaval que vier, nada não te abalará e nem te derrubará, porque estás firme na rocha eterna que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Como é maravilhoso essa palavra. Eu gosto muito dessa parábola que fala da casa, né? Do fundamento dos alicerces. Eu gosto muito dessa parábola, dessa